Nós estamos em um momento em que esta eleição ganha uma visibilidade internacional completamente diferente. Nós temos, por exemplo, agora, nesse exato momento, o candidato apontado pela oposição e o filho do presidente Bolsonaro, que é um preso político reconhecido internacionalmente. Eu posso te dizer, na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, quando nós atualizamos as questões do presidente Bolsonaro, a tortura ficou evidente e a denúncia foi feita e providências serão tomadas. Na Europa já se sabe o que acontece no Brasil. Há, inclusive, vários veículos do mainstream jornalístico falando sobre a posição de Lula em relação ao Oriente Médio, em relação ao Irã. Veja que no próprio Conselho das Nações Unidas, o Conselho de Segurança, o Brasil não se posicionou de modo a criticar esse número que já passa de 20 mil, há quem fale em 40 mil mortos hoje no Irã comprovados, numa chacina que é muito maior do que acontece com essa pacificação proposta pelo governo Trump para a faixa de Gaza. Hoje, nós tivemos a notícia de que o último militar, ou seja, o último corpo que ainda estava na faixa de Gaza foi resgatado. E agora a própria nação de Israel se sente em condições de entrar numa segunda fase, mas precisa haver o desarmamento do Hamas, precisa haver a contribuição de vários países para a reconstrução, vai ser feito ali vários bairros residenciais, resorts, aproveitando ali que você está na beira do Mediterrâneo, num desafio que o presidente Trump mostrou agora em Davos, dizendo, olha, há possibilidade dos países árabes, sunitas, não podemos esquecer que a população da faixa de Gaza é uma população sunita, não é xiita, embora receba dinheiro do Irã, dos xiitas, da Guarda Revolucionária, treinamento, porque para eles interessa essa instabilidade. E agora, o presidente Trump chega com uma solução colocando dinheiro e chamando a atenção do Egito, da Jordânia, da Arábia Saudita, do Catar, dos Emirados Árabes, dizendo o seguinte, vocês têm dinheiro para fazer esse desenvolvimento que houve ali, particularmente no Catar e nos Emirados Árabes e na Arábia Saudita, por que vocês não reproduzem isso na faixa de Gaza? Então, chama a responsabilidade. E sabe o que me chamou a atenção? Lá estava Milei, o único presidente da América do Sul representando, e Trump chamou e convidou Lula a participar. E ele se negou, ele se coloca ao lado do Irã, agora faz esse desagravo em relação à Venezuela. Ou seja, há uma posição antagônica do governo brasileiro em relação à política externa. E isso vai reverberar nas eleições. Digo para você que há muitos interesses. E essa frase que você se refere de que a política externa militar, ou seja, a estratégia nacional de defesa dos Estados Unidos contemplará uma presença maior militar na América do Sul, já está causando reflexos na Argentina, no Paraguai, no Chile, inclusive no Equador, no Peru. Isso vai chegar de alguma forma a colocar em questão, em fevereiro agora, todos os chefes militares dos 34 países, se eu não me engano, que foram convidados para uma cúpula das Forças Armadas do Hemisfério Ocidental. Haverá pela primeira vez uma reunião do chefe de Estado-Maior Conjunto aqui dos Estados Unidos com os responsáveis, as maiores autoridades militares desses países para dizer o seguinte, nós estamos juntos, nós estamos alinhados, nós podemos compartilhar tecnologia, nós vamos continuar indo no mesmo passo de cooperação militar ou vocês vão querer caminhar fora desse bloco. E eu digo para você, viu, Paulo, o Brasil é um dos poucos países do mundo que teria condições de surfar uma situação melhor nessa crise entre China e Estados Unidos. Por quê? Porque nós somos superavitários com a China e somos deficitários com os Estados Unidos. Ou seja, nós importamos mais dos Estados Unidos do que exportamos e nós exportamos mais para a China do que importamos. Isso nos coloca numa posição estratégica de poder negociar uma parceria com os Estados Unidos que seja vantajosa, porque nós somos o celeiro do mundo de quase 1/5 da população do planeta. Nós temos capacidade de jogar um jogo muito mais equilibrado. No entanto, por questões ditas ideológicas e agora que estão imiscuídas até com a corrupção, nós sabemos que o Brasil talvez
enfrente um dos piores períodos econômicos com reflexos para a parte social da população por perdermos essa janela de oportunidade. Digo para você, o Canadá, por exemplo, fez um discurso lá em Davos, o primeiro-ministro, dizendo que potências médias como o Canadá e o Brasil deveriam buscar alternativas para não ficarem completamente subservientes à política externa dos Estados Unidos. Ótimas palavras. No entanto, o Canadá ele exporta 75% da sua produção para os Estados Unidos. O México é maior ainda essa dependência. E eles terão um acordo agora em julho, Paulo, que pode delimitar completamente ou transformar completamente as relações de México, Canadá e Estados Unidos. Eles sabem disso. Agora, o Brasil, Paulo, a gente está mais longe. A gente está longe, inclusive, dos imbróglios do Oriente Médio, a gente está longe da China, a gente tem uma distância de segurança até dos Estados Unidos, só que a gente não aproveita essa vantagem que nós temos de uma relação com os Estados Unidos econômica muito boa e com a China com uma vantagem de exportação excelente. A gente podia estar jogando esse jogo, mas, infelizmente, este governo que nós temos parece que não tem mais condições. Eu concordo com você. Tudo indica que Lula já sabe que não será reeleito. Eu, inclusive, tenho apostado e querendo saber quem será a nossa Kamala Harris. Quem será aquela que será escalada ou aquele que será escalado para competir com o candidato da direita, com Flávio Bolsonaro, com aquele que provavelmente derrubará esse sistema, inclusive com o suporte que nós vamos ver dos vizinhos da América do Sul.